pessoal, meu nome é Vanessa Clementino e eu sou estudante de Direito pela UEPB. Aqui nesse canal abordaremos temas a respeito do direito penal, de forma simples e descomplicada. O primeiro dos blocos será a respeito dos crimes contra a vida e o primeiro deles será o famoso homicídio. Homicídio está lá no artigo 121 do Código Penal e o caput diz apenas isso: matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Esse é o homicídio simples. Matar é o verbo núcleo do tipo penal e alguém é a elementar do tipo penal. O sujeito passivo do crime de homicídio, ou seja, a vítima do crime de homicídio, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter sua vida lesionada, sua vida tirada, devido a outra que praticou o homicídio. Assim como o sujeito ativo também pode ser qualquer pessoa. Por quê? Porque o homicídio é um crime comum. O bem jurídico tutelado, logicamente, será a vida. Algumas das características do crime de homicídio são: o crime de homicídio é um crime material, um crime instantâneo e um crime de dano. Material porque ele só se consuma quando a vida é tirada, quando ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. É um crime instantâneo por quê? Porque assim que eu tiro a vida de alguém, a consequência é instantânea. A pessoa perdeu sua vida, né? E é um crime de dano porque se consuma com a efetiva lesão. A competência para casos de homicídio doloso é do tribunal do júri, porque o tribunal do júri resolve questões de crimes dolosos contra a vida, e é do juízo comum quando se trata de homicídio culposo. De forma assim bem simples, homicídio doloso é quando o agente tem a intenção de tirar a vida da vítima, né, da outra pessoa, e é culposo quando o agente age com imprudência, negligência ou imperícia e mesmo sem ter tido o dolo inicial, ele acaba tirando a vida da outra pessoa. E por fim, admite tentativa. O primeiro parágrafo do artigo 121, ele fala a respeito do homicídio que a doutrina considera homicídio privilegiado. Só que no código não está essa expressão, está como causa de diminuição de pena. E o parágrafo 1º, como vocês estão vendo aí, diz: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Vale salientar que esse pode, aí o juiz pode reduzir, não trata de uma opção, não se trata de uma opção que o juiz tem de reduzir ou não. Ele tem que reduzir. É uma obrigatoriedade do juiz reduzir a pena nesse limite aí de 1/3 a 1/6. Desse parágrafo, a gente pode tirar 3 privilegiadoras: o relevante valor social, o relevante valor moral e o domínio sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Darei alguns exemplos de cada um deles. Relevante valor social é quando, exemplo, tem determinada pessoa, vamos dizer João tira a vida de Pedro porque Pedro estava simplesmente estuprando várias meninas na cidade. Ele já tinha essa fama e a polícia não conseguia encontrá-lo. Pedro, toda vez que ocorria a denúncia, Pedro fugia e Pedro estava se escapando sempre e aquilo já estava causando uma revolta. Ninguém queria mais aquela pessoa ali, Pedro, né? E João chegou no seu limite, decide ali, raiva por aquela situação, com dó das meninas da cidade, ele vai lá e tira a vida de Pedro. Essa questão, essa hipótese se encaixa como uma privilegiadora. Privilegiadoras são como se fossem questões favoráveis ao réu, dá uma trégua ao agente. Por quê? Nessa questão aí do relevante valor social, é como se a sociedade quisesse, a população daquela cidade quisesse que Pedro não mais existisse, não mais ficasse ali. Então, existe a aplicação dessa diminuição de pena e o juiz é obrigado a diminuir entre 1/6 e 1/3, nesse caso aí. Relevante valor moral é quando, exemplo, um pai, vamos dizer que João é pai de Maria, e Maria foi estuprada por Pedro. E João simplesmente se vê no dever
de tirar a vida de Pedro. Por quê? Porque aquilo atingiu diretamente a sua honra, a sua dignidade, principalmente a dignidade e a honra da sua filha. Então ele se vê, ele não consegue fazer mais nada do que ir em busca de Pedro para matá-lo. Então a justiça, o direito penal considera isso uma privilegiadora pelo relevante valor moral. Atingiu a sua moral, atingiu a moral da sua filha. Então, se encaixa como causa de diminuição de pena. E por último, temos o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O agente ele tem que estar sob o domínio dessa violenta emoção, mas logo após ser provocado pela vítima. Não é de qualquer jeito, não é do nada que ele que vai considerar essa violenta emoção. Não, tem que ser logo em seguida a injusta provocação da vítima. O caso mais clássico disso exemplo, uma determinada mulher está traindo seu marido. E em determinado dia ele chega até ela para tirar satisfação, porque houve boatos, e ele chega para tirar satisfação com ela. E ela simplesmente diz, sim, eu estou traindo você. E mostra fotos, ou mostra a pessoa e diz, não, ele é melhor que você não cuidou de mim, você não vale nada. Então, isso é comum que o agente, no caso o marido, né, ele esteja sob uma violenta emoção naquele momento ali, ele se apodera de uma violenta emoção e mate a vítima, mate a mulher ou os dois, ou só o cara. Então, e mais comum ainda é tipo quando o marido entra em casa e encontra a sua esposa com o amante. Então, ele se enche de uma violenta emoção e acaba matando. Então, isso aí se encaixa como uma privilegiadora. Todas essas privilegiadoras são de caráter subjetivo. O que quer dizer isso? Natureza, ordem subjetiva. Lá na frente, quando estivermos vendo, logo após essa tela, quando estivermos vendo homicídio qualificado, veremos que existem qualificadoras de natureza objetiva e de natureza subjetiva. O que quer dizer isso? Caráter subjetivo é quando diz respeito ao motivo do crime, é quando diz respeito a algo interno ao agente, o que está na cabeça do agente, o que levou o agente a fazer aquilo. E de caráter objetivo é quando diz respeito ao modo ou ao meio de execução daquele crime. Todas as privilegiadoras são de caráter subjetivo, então elas não se comunicam no concurso de pessoas, elas dizem respeito apenas aos motivos, ao agente, ao que está ali na cabeça do agente. Posteriormente, temos o parágrafo 2º, que é o famoso homicídio qualificado. Se o homicídio é cometido, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Mediante paga ou promessa de recompensa, um exemplo clássico é homicídio mercenário, né? Que as pessoas são pagas para matarem determinadas pessoas. Ou se não, elas são prometidas, há uma promessa de pagamento posterior após matarem as vítimas. Então, é um motivo torpe isso, por quê? Porque você está considerando, você está levando em conta, você está dando uma maior importância ao dinheiro do que à vida das pessoas. Então, você se vê motivado por causa do dinheiro, você se vê motivado a matar pessoas por causa do dinheiro, né? Então, é um motivo torpe. E vocês podem ver aí que o inciso 1º, ele deixa, o legislador, ele abre o inciso. Ele não apenas coloca paga ou promessa de recompensa. Ele coloca ou por outro motivo torpe. Então, se no caso concreto observar-se que existe um motivo torpe ali, um exemplo clássico disso é tipo uma filha que tira a vida dos pais para ficar com a herança, ou uma madrasta que tira a vida dos enteados para ficar com a herança do marido, toda para ela. Então, esses são motivos torpes. Geralmente, eles acontecem quando envolve dinheiro, né? Motivo torpe, você colocar o dinheiro em uma posição mais elevada do que a vida, né? Que é um bem muito precioso. E essa qualificadora aí é de ordem, como vocês estão vendo, é de ordem subjetiva, porque diz respeito ao que motivou o agente. O que motivou ele foi o quê? Foi o dinheiro. É individual dele, é o que está ali, ó, que motivou ele, que está na cabeça dele, interno a ele.
não se comunicam no concurso de pessoas. Só se outras pessoas, outros agentes que estiverem ali praticando o mesmo crime, eles forem pagos também individualmente, estiverem ali recebendo também. Inciso 2º diz, por motivo fútil. Um exemplo, assim, que pode se aplicar a um motivo fútil é determinada pessoa chegar em um barzinho, um cara chegou em um barzinho e ele diz, fala com o dono do bar que chegou ali, não tá com dinheiro e precisa colocar fiado. E o dono do bar simplesmente diz, não, eu não quero vender fiado mais a você, você não está me pagando, eu não confio. Então, aquela pessoa que pediu para comprar fiado, ela se vê, não, isso é uma provocação, isso é injusto demais para mim. E acaba matando o dono do bar. Isso é um motivo fútil. Por quê? Foi uma futilidade, foi apenas uma discussão. Se o dono do bar não deixou ele comprar fiado, ele devia o quê? Simplesmente sair, comprar em outro lugar, se virar. Então, se encaixa essa qualificadora. Vocês vão ver que a pena para o homicídio qualificado é bem mais elevada do que a pena do homicídio simples ou homicídio qualificado. Qualificado não, melhor dizendo, privilegiado, né, que tem a diminuição de pena. Então, a pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, enquanto do homicídio simples é de 6 a 20 anos. Essa qualificadora do inciso 2º é também de ordem subjetiva. Por quê? Porque aquele agente que tirou a vida do dono do bar, por ter achado aquilo uma provocação a ele mesmo, ele foi motivado por causa de algo interno a ele, né? Ele se achou provocado com aquilo, ele achou aquilo muito injusto para sua pessoa. Então, não diz respeito ao meio nem ao modo de execução do crime. Então, é uma qualificadora de natureza subjetiva. O inciso 3º diz, aí já temos qualificadoras de ordem objetiva, de natureza objetiva, se comunicam no concurso de pessoas. Temos com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso, ou seja, enganador, traiçoeiro ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Vocês podem ver aí que a maioria dos incisos, eles não são fechados. O legislador, ele dá uma abertura para que, no caso concreto, se outras situações parecidas vierem a ocorrer, se aplique também qualificadoras. Por quê? Porque não tem como o legislador, ele entender, ele pensar em todos as circunstâncias que podem vir a ocorrer no caso concreto, né? Então, porque a vida é muito dinâmica. Temos emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Emprego de veneno bem simples, né? O agente vai lá, coloca na bebida, na comida da pessoa, veneno, e a pessoa é um meio muito cruel, né? A pessoa sente muita dor quando está morrendo envenenada. Fogo também, ainda mais cruel ainda, né? A pessoa ter seu corpo deteriorado em chamas. Explosivo é quando o agente vai lá, solta uma bomba na casa da pessoa. E essa expressão aí, ou de que possa resultar perigo comum, que tem no final do inciso, é referente principalmente ao explosivo. Por quê? Porque o explosivo, ele resulta ali um perigo à sociedade, às pessoas que estão ao redor. Quando eu jogo uma bomba no carro de alguém ou na casa de alguém para que essa pessoa morra, eu não tenho dimensão de até onde aquela bomba vai atingir. Então, eu estou colocando em perigo outras vidas. Asfixia pode acontecer de várias formas, afogamento, tem a esganadura e também é um meio bastante cruel, né? Tortura aqui é uma qualificadora, né? É diferente do crime de tortura, que tem até uma lei própria. A tortura aqui é quando, vocês sabem que o Código Penal, ele se baseia no dolo do agente. Então, se o agente aqui nesse caso, o agente pratica tortura como um meio para chegar à morte da pessoa. O dolo inicial dela é a morte da vítima. Ela quer que a vítima morra. Já no crime de tortura, a pessoa tortura por torturar.
Tortura porque não gosta da pessoa, então eu vou aqui fazer uma sessão de tortura com ela, né? Porque eu não gosto, não vou com a cara, estou com ódio dela, aí se encaixa na lei de tortura. O outro meio insidioso, ou seja, enganador, traiçoeiro, como é o emprego do veneno. Geralmente, quando existe essa qualificadora do emprego de veneno, ela vem junto com outra qualificadora. Exemplo, a pessoa, né, determinado agente, ele se aproxima de determinada pessoa e cria uma amizade, faz com que ela crie uma confiança nele e depois vai lá e acaba. Então, agiu de modo traiçoeiro, de modo enganador, né? Ele chega, se aproxima, cria uma amizade para depois fazer o mal. E, como eu já havia falado, essas qualificadoras são de ordem objetiva, se comunicam no concurso de pessoas. O inciso 4º diz: a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A traição, muito simples, tem doutrinador muitos doutrinadores, melhor dizendo, que afirmam que a traição, quando o homicídio é cometido mediante traição, essa qualificadora é de ordem subjetiva, porque diz respeito à traição que o agente, algo interno ao agente, mas geralmente outros doutrinadores, né, é majoritário que considerem essas qualificadoras do inciso 4º como qualificadoras de natureza objetiva, se comunicam no concurso de pessoas. A traição, o exemplo já havia falado, né, de tipo o agente chegar, se aproximar da pessoa, criar uma amizade, faz a pessoa confiar nele e depois acaba fazendo mal, acaba tirando a sua vida. Essa é a chamada traição moral. E existe também a traição objetiva, a traição direta, que é tipo, o agente chega por trás da pessoa e dá um tiro ou uma facada. Então, ele acaba tornando impossível a defesa da vítima, a defesa do ofendido. Por isso, esse inciso diz no final: outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Emboscada também é você colocar uma armadilha, sabe que a pessoa vai passar por determinado local, coloca uma armadilha lá, a pessoa acaba caindo e morre. Ou mediante dissimulação. Dissimulação ocorre muito em baile à fantasia, festa fantasia. Eu quero matar determinada pessoa, sei que aquela pessoa vai para a mesma festa que eu vou, e será uma festa fantasia, todo mundo vai estar lá fantasiado, ninguém vai saber quem é quem, e eu vou me visto de uma forma que não dê para parecer que sou eu, aquela pessoa, né, que será ofendida, a vítima, ela sabe que eu quero matá-la, então eu me utilizo desse artifício, já que ela não vai me reconhecer, chego até ela, converso, acabo aplicando um veneno na bebida dela, ou já chego a tiro, dou uma facada. Então eu posso me utilizar tanto dessa traição moral, quanto a traição objetiva também, a traição direta. Sei que a pessoa vai estar lá, tudinho, ela está completamente à vontade na festa, porque não me viu nem nada, eu chego por trás, atiro. Então, aí vocês podem perceber que nesses exemplos que eu estou dando, geralmente se encaixa mais de uma qualificadora. Isso não quer dizer que a pena será duplicada, não, por causa de mais de uma qualificadora, de duas qualificadoras, não. A pena será a mesma, por mais que mais de uma qualificadora se encaixe no crime. O parágrafo do homicídio qualificado, ele só se importa, os incisos, o legislador ele só se importou nesse caso em ter uma dessas opções. Tendo uma dessas opções ou mais de uma, se encaixa a pena de 12 a 30 anos. Como eu já havia falado, são de ordem, as qualificadoras do inciso 4º são de ordem objetiva. E por fim, nessa aula veremos até o inciso 5, para não ficar tão extensa. O inciso 5 diz: para assegurar a execução, a ocultação,
a impunidade ou vantagem de outro crime. Aí eu já estou, eu cometo o homicídio pensando em outro crime posterior, ou eu, após ter cometido determinado crime, eu vou lá e cometo o homicídio. Para assegurar a execução, exatamente quando eu cometo o homicídio para depois praticar outro crime. Exemplo, eu mato o segurança do governador ou do presidente para depois sequestrá-lo, sequestrar o governador, o presidente, ou ficar com seus bens, ou matá-lo mesmo, né? Então, eu estou praticando homicídio para assegurar a execução de outro crime. A ocultação é quando eu pratico um crime e posteriormente eu pratico homicídio. Exemplo, eu pratiquei um crime de roubo ou de furto aqui, em determinada localidade. E acho que ninguém está vendo. Só que lá na frente eu vi que tem alguém me espionando. E sei que essa pessoa vai comentar, provavelmente vai comentar com a polícia ou vai comentar com outras pessoas. Então, para garantir a ocultação e também a impunidade, que já é outra circunstância que o inciso apresenta. Então, para garantir isso, eu pego e mato essa pessoa. Ou vantagem de outro crime. Isso geralmente acontece quando mais de uma pessoa, exemplo, mais de um agente comete um roubo numa residência ou um furto. E eles sabem, vamos dizer, João sabe que vai ter que dividir os bens que foram capturados, os bens roubados com Pedro. Então ele não se contenta com isso, vai lá e mata Pedro para ficar com todos os bens do roubo. Essas qualificadoras do inciso 5, elas são todas de ordem subjetiva, porque diz respeito à motivação, o que motivou o agente a fazer aquilo. Pode ter sido motivado para posteriormente cometer outro crime, pode ter sido motivado porque ficou com medo de ser descoberto, tendo praticado um crime anterior, para garantir a sua impunidade ou vantagem, né? Nesse caso, nesse último exemplo, garantir a vantagem do crime, ele está com uma ganância, né? Ele quer ali, ele está com interesse na questão financeira. E como já foi comentado, a pena de reclusão é bem maior do que o homicídio simples, que é de 6 a 20 anos. A pena de reclusão para o homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. As qualificadoras, até o momento, elas vão até o inciso 9º do artigo 121 do Código Penal. Mas, como eu já havia falado, para não ficar tão extensa a aula, a gente vai parar por aqui. Só que tem uma questão que é muito interessante de ser salientada. É sobre a existência de homicídio privilegiado qualificado. É o chamado homicídio híbrido. Tem como isso acontecer? Tem como eu aplicar, no mesmo caso concreto, uma privilegiadora e uma qualificadora? E a resposta é sim, a resposta é positiva. O conceito é exatamente esse. Em uma mesma situação se encaixa uma privilegiadora e uma qualificadora. Só que não são todas as qualificadoras que podem ser consideradas nessa questão do homicídio híbrido. Apenas qualificadoras de ordem objetiva. Por quê? Porque não faria lógica eu aplicar uma privilegiadora, que como eu já havia falado, todas as privilegiadoras são de ordem subjetiva, não tem como eu aplicar uma privilegiadora com uma qualificadora também de ordem subjetiva, porque elas entram em contradição. Não tem como, exemplo, eu dizer que matei determinada pessoa, vamos dizer, o pai dizer que matou determinado cara porque ele estuprou a sua filha. Então, aí já se encaixa o relevante valor moral. Não tem como eu dizer que foi por um relevante valor moral e, ao mesmo tempo, dizer que foi por um motivo fútil ou por um motivo torpe, que são qualificadoras de ordem subjetiva. Não tem como eu dizer isso. Então, elas entram em contradição. Se é um relevante valor moral, não é um motivo torpe, não é um motivo fútil. Então, só se encaixam qualificadoras no homicídio híbrido, só tem como existir homicídio híbrido se for
só existe, né, no caso, na prática mesmo, só existe um homicídio híbrido com uma privilegiadora e uma qualificadora. Só que a qualificadora, ela tem de ser de natureza de ordem objetiva. Outra dúvida que surge a partir disso é se o homicídio privilegiado qualificado também é um crime hediondo. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas todo homicídio qualificado é um crime hediondo. Por quê? A lei criou isso, né? O homicídio qualificado, ele entrou no rol de crimes hediondos, porque os crimes hediondos são crimes horrendos, são crimes assim que repugnantes, crimes repugnantes. E as qualificadoras, como vocês devem ter percebido, né, são situações em que o agente se utiliza de muita crueldade ou com traição, dificulta a defesa da vítima. Então, são meios, são questões assim repugnantes. Então, todo homicídio qualificado é um crime hediondo. A dúvida que surge é se o homicídio privilegiado qualificado, já que existe também o emprego de qualificadoras, se esse homicídio híbrido é um crime hediondo. E a resposta é não. Por quê? Porque para ser crime hediondo, tem que estar lá na Lei 8.072 de 1990 de forma expressa. E a única questão de homicídio que está expressa na lei dos crimes hediondos é o homicídio qualificado. Então, eu não posso dizer que o privilegiado qualificado, não posso usar essa interpretação para prejudicar, essa analogia para prejudicar o réu, dizendo que também é um crime hediondo. Concluindo, homicídio privilegiado qualificado, coloquem isso na mente de vocês, não é crime hediondo e só pode existir, só existe, né, no caso concreto, com qualificadoras de natureza objetiva. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Desculpe aí o nervosismo, as falhas, os erros. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para o YouTube. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma nos estudos, na compreensão de vocês a respeito do homicídio. Daremos seguimento nas próximas aulas com os próximos incisos e parágrafos do artigo 121. E então é isso, curte e compartilha com os teus amigos. Espero que vocês tenham gostado e obrigada.